Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Agora eu quero que você preste atenção no que eu vou falar com você. Eu me lembro que eu era obreiro na nossa igreja em São José do Rio Preto. E, de repente, eu me tornei auxiliar do pastor. E, de repente, eu fui dirigir a primeira igreja oficialmente como pastor. Foi numa cidade chamada Votuporanga, no interior de São Paulo. A nossa igreja era assim, em cima de uma padaria. E foram momentos de muita experiência com Deus. Foi a primeira vez que eu vi o mundo espiritual. Mas quando eu digo a primeira vez que eu vi o mundo espiritual, é fazendo parte do mundo da luz. Por quê, pastor? Porque eu já vi o mundo espiritual, só que eu fazia parte do mundo das trevas. Né? A minha família toda era feiticeira, mexia com bruxaria, com feitiçaria. Então eu vi o mundo espiritual, mas eu vi a parte das trevas. Mas quando eu me entreguei para Jesus, e ele me chamou para pregar o evangelho, e eu assumi a posição de pastor oficialmente, isso em 1992, eu vi pela primeira vez o mundo espiritual, mas fazendo parte do mundo da luz, fazendo parte do reino dos céus. E foram experiências fantásticas. Combate a demônios, combate às obras de demônios. Eu me lembro que eu estava orando, né? Porque você já sabe, quando a gente chega numa igreja, pelo menos eu tenho essa cultura ainda. Eu fico morando na igreja até conhecer a área que eu vou trabalhar, para escolher um lugar bom para morar e tudo mais, para não se precipitar, inclusive. Buscando a direção de Deus, para ver o que tem que ser feito e tudo mais. E eu me lembro que colocaram uma caminha de armar para mim no escritório. Que Deus abençoe essa obreira, nem sei quem é agora mais que fez. Mas sempre Deus levanta pessoas para cuidar da gente que prega o evangelho. Sempre Deus levanta, de uma forma ou de outra. E essa pessoa acaba mais cedo ou mais tarde recebendo uma recompensa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia não mente. A Bíblia diz que se eu der um copo d'água a um profeta, por ele ser profeta, eu vou receber recompensa de profeta. Não é que Deus vai catar a minha recompensa e vai dividir com a pessoa, não. Ele vai dar uma recompensa para a pessoa igualzinha ele está dando para mim. Está compreendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque aquela pessoa me recebeu bem, me recebeu com um copo de água. Então imagina quem faz mais do que isso. Então que Deus abençoe. Se estiver em vida aqui, fisicamente ainda nessa terra, que Deus abençoe. Eu sei que era uma obreira, não me lembro quem era. E se ela não estiver aqui fisicamente nessa terra, que Deus abençoe os descendentes dela em nome de Jesus. Então eu lembro que colocaram uma caminha de armar para mim no escritório, e eu lembro que eu estou orando, de repente, pum, aparece um demônio na minha frente. E ele fala assim para mim: você está fazendo tudo virar fumaça aqui, bum, desaparece. Irmão, por que o senhor está contando isso, pastor? Você tem que entender a importância da tua oração. Você tem que entender a importância da intercessão. Irmãos, você quer saber o que é importante para Deus? Tem relevância para Deus? Quero, pastor. Observe a sua própria vida e veja quais são as maiores dificuldades que você enfrenta. Pastor, eu enfrento uma dificuldade muito grande no que diz a orar. Para mim, orar, pastor, é complicado, eu sou meio preguiçoso, eu sou meio preguiçosa. Aí que está. A tua oração ela tem uma importância tão grande para Deus, que o diabo faz tudo para que você não ofereça a Deus aquilo que para ele tem importância. Você não tem noção. Você não tem noção. A Bíblia mostra o Senhor Jesus conversando com Pedro.
E na conversa que ele tem com Pedro, ele fala: Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo. Em outras palavras, Satanás, ele foi pedir permissão para acabar com a tua vida, para acabar com a tua fé. E ele, quando conversa com Pedro, ele traz uma má e uma boa notícia. Qual é a má? Satanás conseguiu permissão. Qual é a boa? Eu intercedi por ti. Está lá em Lucas, capítulo 22. Versículo 31. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Irmãos, o diabo, naquela época, não podia tocar na vida de uma pessoa sem a permissão de Deus. Por que naquela época, pastor? Ainda não havia ocorrido, ainda não havia acontecido a obra da redenção. E mesmo assim, mesmo Satanás tendo direito sobre a humanidade, porque ele tinha direito sobre a humanidade, tinha, pastor? Tinha, não tem mais, mas ele tinha direito sobre a humanidade. Mesmo assim, porque esse direito foi entregue pelo próprio homem a ele, foi entregue pelo próprio homem a ele, sim. Aí no livro de Lucas, capítulo 4, daqui a pouco eu volto aí, irmã. Lucas, capítulo 4. Se eu não errei o capítulo, se eu errei, você me perdoe. Versículo 1. Presta atenção comigo, ó. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Segue. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome. Segue. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a essa pedra que se transforma em pão. Segue. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Segue. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. Segue. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue. E dou a quem eu quero. Foi entregue a ele, pastor? Foi, pelo próprio homem. O Senhor, a Deus, ele havia dado ao homem poder. Lembra lá em Gênesis, princípio? Lembra? A Bíblia diz que Deus deu ao homem o quê? Poder sobre as aves dos céus, sobre os animais que se movem sobre a terra e sobre os peixes do mar. Ele deu autoridade ao homem sobre a terra. Ele deu autoridade ao homem sobre tudo. O homem catou essa autoridade, catou esse poder, catou tudo isso e entregou a Satanás. Quando, pastor? Abriu mão de fazer o que Deus mandou fazer. Quando o homem achou que a vontade dele era mais relevante do que a própria vontade de Deus. Porque ele sabia qual era a vontade de Deus. Deus deu a ele liberdade de comer de todo o fruto do jardim. Mas ele diz da árvore da ciência, do bem e do mal. Essa não. E ele explicou o que aconteceria se ele desobedecesse. Ele disse: você vai morrer. Ou seja, a minha natureza, que é a vida, vai sair de você. E a natureza de Satanás, que é a morte, vai se apoderar de você. Em outras palavras, ele disse: eu deixarei de ser o teu Senhor. E Satanás tornar-se-á o teu Senhor. E o homem decidiu que a vontade dele valia mais do que a de Deus. Isso tem acontecido hoje ainda. Muitas pessoas,
a vontade dela, ela é mais importante para ela do que a vontade de Deus. Os sentimentos dela, a circunstância que se apresenta, é mais relevante, é mais importante para ela do que a palavra que Deus está dando, do que a orientação que Deus está dando. Ela deixa de lado o que Deus está falando para fazer o que o coração dela quer. Ela deixa de lado o que Deus está falando por causa da circunstância que se apresenta no momento. Ela despreza o que Deus fala. Mas isso não só entristece o coração de Deus, mas isso leva a pessoa a uma posição aonde Satanás tem um senhorio sobre ela. E isso dói mais no coração de Deus do que qualquer outra coisa. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então ele volta lá em Lucas, por favor. Isso. Ó. E disse-lhe o diabo, ela nem saiu para Gênesis, eu pensei que tinha saído. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Olha que coisa séria, irmãos. Olha que coisa séria. Mas mesmo ele tendo poder sobre a humanidade, ele não podia tocar naquele que servia a Deus. Não, pastor, não. Mas ele tinha direito sobre a humanidade, mas a pessoa que servia a Deus, ela se colocava debaixo do reino, da autoridade, do senhorio do Todo-Poderoso. E ele não podia tocar. Ele não podia tocar. Pedro servia ao Senhor Jesus. A obra da redenção não havia sido realizada, mas Pedro servia a Deus. Ele servia. Então, para tocar na vida de Pedro, Satanás teve que ir lá pedir permissão. Uma coisa que eu tenho procurado compreender. Por que ele conseguiu essa permissão? Eu não sei. Por quê? Porque eu analiso, eu sei por que o diabo consegue permissão para tocar na vida de uma pessoa. Eu sei. Mas eu não consegui enxergar ainda, lendo as Escrituras, o que é que Pedro fez para que Satanás conseguisse essa autorização. Por quê, pastor? Porque Satanás consegue autorização para tocar na vida de pessoas que pertencem a Deus. Por quê? A pessoa ela dá legalidade para ele agir. Quando ela despreza a orientação que Deus dá. Está compreendendo? Lembra, eu tenho falado para você de Romanos 6,16. Vamos ler? Daqui a pouquinho a gente volta em Lucas. Lembra, eu tenho falado para você em Romanos 6,16. Então você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado por quê, pastor? Para não dar legalidade a Satanás para agir na tua vida. Você pertence a Deus, é dele. Mas se você der legalidade a Satanás, ele vai tocar na tua vida. Preste atenção nisso, eu vou explicar melhor. Não saibeis vós que a quem vos apresentares por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então, se eu me apresentar para fazer aquilo que é errado, eu dou legalidade a Satanás para agir na minha vida. Eu não posso. Por exemplo, um exemplo para você entender simples. Eu tenho falado desde quando eu cheguei aqui, que voto é mais que trazer um envelope de oferta na igreja. Voto é palavra empenhada. Eu tenho explicado para você que Deus não vai chegar para você e falar, cadê meus R$200 que você falou que ia trazer e não trouxe? Não vai nunca. Mas ele vai chegar e falar para você, você deu a tua palavra para mim, você não cumpriu. Por quê, pastor? Eu dei a palavra, eu fiz um voto. Voto é palavra empenhada. Então, quando é que eu dou legalidade ao diabo, pastor? Quando eu faço um voto com Deus e eu atraso, ou eu não cumpro. Irmão, a Bíblia diz que aquele que faz um voto ao Senhor e demora para cumprir, Deus encontra nessa pessoa pecado. Está lá no livro de Eclesiastes. Então, se Deus encontra em mim pecado, não é que eu não vou cumprir. Deus está falando de atraso. Deus está falando de demora. Você está compreendendo? Ele já encontra pecado. Então, se não é que eu não vou cumprir, eu não tenho uma intenção no meu coração de não cumprir. Não tenho intenção. Eu só não sou aquela pessoa fiel em datas. Eu não sou aquela pessoa fiel
em horários. Ou seja, eu não sou aquela pessoa fiel em cumprir a minha palavra, igual eu falei. Então eu estou dando o quê? Legalidade a Satanás para agir. Ele pode chegar diante de Deus e falar: peraí, ela é tua, só que ela é mentirosa. Ela falou que ia fazer e não fez. Não fez. Eu tenho o direito de tocar na vida dela. E não vai ter como Deus falar, não vai tocar. Por quê, pastor? Ele não pode negar a si mesmo. Jeremias 1,12, eu velo para que se cumpra a minha palavra. Você deu legalidade, você deu condições ao diabo de pleitear o direito de tocar na tua vida. Quando? Quando você não cumpriu a palavra que você deu. É coisa séria, gente, ó. Jeremias 1,12 já foi, vai lá. Volta onde você estava, Eclesiastes, por favor. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Você não pode dar legalidade. Você não pode dar condições. Quando eu falo que eu não entendi porque o diabo conseguiu a autorização para tocar em Pedro, porque eu fico observando nas escrituras, e o que eu consegui ver até agora, eu não vi aonde foi que ele deu legalidade. De alguma maneira ele deu essa legalidade. Agora, aonde foi que eu não consegui enxergar? Agora você tem que examinar a sua vida. Examine o homem a si mesmo. Você tem sido fiel à tua palavra? Você tem sido fiel à palavra de Deus? Porque você tem que ser fiel à palavra de Deus, mas você tem que ser fiel à tua palavra. Aquilo que você fala, você tem que cumprir. Você tem sido fiel? Você tem cumprido a tua palavra? Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Nas pequenas coisas. Às vezes é algo que você fala para o teu filho. Às vezes é algo que você fala para o teu marido. Às vezes é algo que você fala para o teu colega de trabalho. Irmão, quando você faz um curso que eu acho que todo mundo deveria fazer, que é direito, você aprende que um advogado, ele nunca fala: nós vamos conseguir. Ele fala: vamos ver. Por quê, pastor? Porque ele não depende dele, tem certas coisas que não dependem dele. Tem certas coisas que dependem da justiça. Tem certas coisas que dependem de uma situação. Não depende dele, então ele fala: vamos ver. Se você vier conversar comigo: pastor, tal dia dá. Eu falo: vamos ver, vamos combinar. Por quê, pastor? Porque se eu der minha palavra com dano, eu vou ter que cumprir. Eu não sei do amanhã. Não pertence a mim, pertence a Deus. Eu não sei. Então eu tenho que ter sobriedade no que eu vou falar. Tanto que a Bíblia fala que eu não devo me precipitar quando eu estiver orando diante do Senhor. Por quê? Porque Ele está no céu, eu estou aqui na terra. Eu não devo me precipitar em palavras. A Bíblia chega a dizer que eu não devo falar muito. Por quê? Se falar, vai ter que cumprir. Então tem pessoas dando legalidade a Satanás para tocar na vida dele, para atacar na vida dela, porque fala demais. Fala o que não deveria. E depois não tem condições de cumprir o que falou. E aí dá condições ao diabo de agir. Está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Volta lá em Lucas, por favor, 22, 31. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Segue. Mas eu roguei por ti. Aí ele pega e fala: para que a tua fé não... Você entendeu que tipo de ataque seria? Seria um ataque para acabar com a fé dele no Todo-Poderoso. Para desviar Pedro do caminho da salvação. Para levar Pedro para o inferno. O ataque era para isso. O objetivo do diabo é levar você para o inferno. É me levar para o inferno. O objetivo dele é esse. O diabo, ele quer viver através da tua vida aqui. Então ele quer que você se prostitua.
porque ele vai estar vivendo através de você essa prostituição. Ele quer que você seja desonesto, porque ele vai viver essa situação de desonestidade através de você. Ele quer que você seja uma pessoa rancorosa, magoada, entristecida, depressiva. Por quê? Porque esses sentimentos produzem alimento para ele. Ele se alegra, ele se alimenta através da tua dor. Uma das razões que eu decidi na minha vida que eu não bateria nos meus filhos, e eu nunca bati, com exceção da minha filha Camila, que levou umas cintadas, eu nunca bati. Por quê? Porque eu olhava e falava comigo, se eu judiar dos meus filhos, quem vai se alimentar com a dor deles é o diabo. Eu não vou aceitar fazer isso. E não fazia. Eu não aceito ficar chorando pelos cantos, porque eu sei que enquanto eu choro, o diabo se alimenta da minha dor. Se eu choro aos pés de Cristo. Eu choro em oração. Eu choro em clamor. Eu choro em batalha. Mas não choro por lamentação. Não choro porque a vida está difícil. Não choro porque as coisas não estão de acordo com o que eu quero. Não choro porque as coisas estão complicadas. Eu choro diante do Espírito Santo. Eu choro de joelho no chão. Mas eu choro adorando o meu Deus pela vitória que Ele vai me dar. Não vou dar o gosto de Satanás se alimentar através da minha vida. E não vou dar legalidade a ele para buscar direitos de tocar na minha vida. Como, pastor? Respeitando a palavra. Obedecendo a palavra. Porque se você der legalidade, ele vai reivindicar o direito de tocar. Ela diz que é do Senhor, mas eu vi o coração dela com pornografia. Ela é minha, eu posso acabar com a vida dela. Ela diz que é do Senhor, mas é desonesta. Eu vi ela trapaceando lá. Ela é contadora, ela mexe os números, ela arranca vantagem para ela. Eu vi. Eu estava com ela. Eu dei a ideia para ela. Eu tenho o direito de tocar na vida dela. Você está dando legalidade. E ele vai tocar. E ele vai atacar. É aí que ele destrói um casamento. É aí que ele destrói uma vida financeira. É aí que ele destrói uma saúde. É aí que ele destrói uma família. Porque a pessoa dá legalidade a ele para agir. E o ataque dele é para destruir a fé da pessoa. Eu conheci um pastor, fui líder dele, e o nome dele me sumiu agora. Esse pastor, ele é cego. Eu lembro quando eu cheguei na região, não vou falar qual, para assumir a região, me apresentaram os pastores, e de repente eu vi aquele pastor cego. E doeu o coração, né? E numa certa ocasião eu dei uma palavra, eu dei uma mensagem. E ele veio falar comigo. E a conversa dele comigo foi essa. Ele falou para mim, pastor, eu fiquei conversando e buscando entender de Deus por que razão Deus permitiu que eu ficasse cego. As pessoas, elas não compreendem. Elas acreditam que Deus tem responsabilidade na dor que elas estão carregando. Que Deus tem culpa nisso. E Deus não tem, gente. Deus não pode ser alcançado pelo mal, a Bíblia diz. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, se eu não me engano. A Bíblia diz que ele não pode ser alcançado pelo mal. E a ninguém ele faz mal. A questão é que muitas vezes nós damos essa legalidade para que o adversário toque em nossas vidas. No caso de Pedro, era para acabar com a fé dele. Tem ataques do diabo que não é para matar a pessoa, porque ele quer viver através dela, mas é para matar a fé dela. É para matar a confiança dela em Deus. Olha lá, ó. Tiago 1,13, eu errei por 1. Eu falei 1,12. Ninguém sendo tentado, diga,
de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Irmãos, o diabo, o Deus, ele não pode ser alcançado pelo diabo. O mal não pode alcançá-lo. E ele a ninguém faz mal. Agora olha o versículo 14. Mas cada pessoa é tentada, ou seja, quando atraída e engodada pelas suas próprias concupiscências. São os descontroles. Concupiscência é descontrole carnal. Então o que acontece? Há um descontrole da carne dela, que ela não tem controle. Há uma certa situação da vida dela, da carne dela, que ela não tem controle. E o que acontece? Ela é atraída, enganada, engodada, enrolada, enganada, pela própria concupiscência dela, pelo próprio descontrole dela. Eu vou explicar melhor. Segue o 15. Depois, havendo a concupiscência, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. É um mal chamando um outro. A minha falta de comunhão com Deus, como deveria. A minha falta de compromisso com a palavra de Deus, com a minha palavra também, como deveria. Dá a Satanás a legalidade para agir. E eu, então, cometo o erro, o pecado, porque eu não tenho controle mais. A morte é produzida. Morte é natureza de Satanás. Ele veio para matar, para roubar, para destruir. Então a natureza dele é destruição. É roubar, é matar, é arrasar. Então a obra dele se manifesta. Mas a obra dele se manifesta porque eu dou legalidade. Porque se eu me mantiver na palavra, eu não vou dar legalidade a ele. Mil ao meu lado, mil à minha direita, eu não serei atingido. Não serei. Você está compreendendo? Então ele veio conversar comigo. Porque ele achava que Deus era responsável. Deus era o culpado. Porque Deus permitiu. Porque nada acontece sem Deus permitir, pastor. É verdade. Tem coisas que fui eu que permiti. Não foi Deus. Ele não queria, mas eu permiti. Em outras palavras, forcei a Deus permitir. Por quê? Porque Deus não pode negar a si mesmo. Ele não pode ir contra a palavra dele. Está compreendendo? Aí ele vem e me conta a história. Que ele foi a um médico. Especialista na visão. E o médico falou para ele, rapaz, eu não sei por que cargas d'água, não dorme não, você não está cego. Ele falou, rapaz, mas eu vou falar uma coisa para você, é um milagre, mas eu vou falar uma coisa para você, com a tecnologia que nós temos hoje, se você fizer o que eu disser, você nunca vai ficar cego. Ele falou, pastor, eu saí daquele especialista na seguinte situação. Entrou por aqui e saiu por aqui. Eu não fiz nada do que ele falou. 10 anos se passaram, pastor. Eu fui dormir vendo e acordei cego. E já estou enfrentando isso. Se eu não me engano, era 6 anos que ele estava cego. Ele tinha diabetes. 6 anos que ele estava cego. Foi Deus? Não. Pelo contrário. Deus estava dando a ele livramento. Quando Deus abriu a porta para aquele médico, era Deus dizendo, eu fiz minha parte até agora, agora é você que tem que fazer a tua parte. Se cuida. Porque a responsabilidade de cuidar do nosso corpo é nossa, ela não é de Deus. Ela é minha. Está compreendendo? Ela não é de Deus. Ela não é de Deus. Ele não deu atenção ao que o médico falou. Deu legalidade ao diabo para tocar no corpo dele. E ficou cego. Aquilo ali não era, a ideia do diabo não era matar ele, era matar a fé dele. Era fazer com que ele perdesse a confiança em Deus.
E ele estava com a confiança abalada, porque ele acreditava que Deus tinha responsabilidade naquela situação. Irmão, e não tinha, e não tem responsabilidade em nenhum tipo de sofrimento nosso. Ele me chamou para pregar o Evangelho. Na pregação do Evangelho, na obra dele, fazendo a obra dele, obviamente, eu vou enfrentar algumas situações, vou enfrentar algumas dores, mas ele vai me socorrer em todas elas. Muitas são as aflições do justo, mas Deus me livra de todas. Se o homem cortar a tua orelha, a minha orelha, ou seja, tirar do lugar, Jesus vem, coloca de volta. Está preocupada com o quê? Preocupado com o quê? O que você tem que se preocupar é em não dar legalidade ao diabo para tocar na tua vida. Não dar legalidade a ele para tocar em você. E a única maneira de você não dar legalidade é você se submetendo à orientação da palavra. Respeitar a palavra. Sim, sim. Não, não. Pode, pode, não pode, não pode. É para fazer, vou fazer, não é para fazer, não vou fazer. Não interessa o que eu estou sentindo, não interessa o que eu estou passando. É para fazer? Vou fazer. Não interessa o que eu estou sentindo, não interessa o que eu estou passando. Não é para fazer? Não vou fazer. Ou seja, eu tenho que me manter senão eu dou legalidade para o diabo tocar na minha vida. Volta no 31, 22, 31. Na linguagem de hoje agora, por favor. Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença. Ele foi pedir. Ele foi pedir. A obra da redenção não tinha ocorrido ainda. Repito, mas mesmo a obra da redenção não tendo acontecido ainda, ele não tinha condições de tocar na vida de uma pessoa que servia a Deus sem a permissão de Deus. Não tinha. Agora, com a obra da redenção realizada, meu irmão, aí que ele não tem direito mesmo de tocar na tua vida. A não ser que você dê legalidade. E é justamente sobre isso. Não dar legalidade que eu estou falando com você. Não estar em posição que o diabo olha e se sinta no direito de tocar na tua vida. Porque você está fazendo o que a palavra diz para não fazer. Você compreende, não? Não dorme não, hein? Jesus continuou: Simão, Simão, escute bem. Satanás já conseguiu licença para pôr você à prova. Ele vai peneirar você, como o lavrador peneira o trigo, a fim de separar-o para a palha. Se você observar as escrituras, a palha é separada para ser jogada onde? No fogo. Ou seja, ele quer separar você para levar para o inferno. Ele quer separar você para levar você para a perdição eterna. Agora preste atenção no 32. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte. Ele quer acabar com a tua fé, mas eu estou orando para que a tua fé não se destrua completamente, para que você tenha fé, para que você consiga permanecer confiando em Deus. Quando você voltar, a minha intercessão vai impedir que a tua fé seja destruída, mas não vai impedir que você se desvie. Você vai andar por caminhos difíceis, por caminhos de trevas, longe de mim, mas você vai voltar para mim. Quando você voltar para mim, lembra que eu te chamei para uma obra? Faz essa obra para mim. Confirma, anime os seus irmãos. Irmão, você tem que entender a importância da tua oração. Você tem que entender a importância da tua intercessão.
E você tem que ser responsável, você tem que ter responsabilidade. Porque a tua oração, ela pode impedir uma pessoa de ir para o inferno. A tua oração pode livrar a pessoa da morte. Você tem que entender a responsabilidade que você tem nesse reino. Você tem que entender isso. Eu mostrei esses dias para você lá no livro de Atos. Paulo e Silas, depois de terem sido surrados, e eles foram surrados em praça pública, porque eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam anunciando a boa notícia, eles estavam anunciando o reino dos céus, por fazer o que era certo, eles foram surrados. Está compreendendo? E depois de apanharem em praça pública, seminus, porque as roupas deles foram arrancadas até um certo ponto. Seminus, presta atenção, 16:23 de Atos. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Segue. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Segue. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Irmão, eu já falei, e vou repetir. As pessoas, elas estão te observando. As pessoas mais próximas, o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua mãe, o teu tio, o teu vizinho, o teu patrão, o teu empregado. As pessoas que já ouviu um dia você proferir a tua fé, já ouviu um dia você dizer que pertence a Jesus, que é crente, que é cristão. O diabo colocou essas pessoas para te observar. Qual é o comportamento que você tem tido nas dificuldades que se apresentam? Você tem tido um comportamento de um murmurador? De uma pessoa fraca? A Bíblia diz que se na tua dificuldade te mostrares frouxo, pequena será a tua força. Você tem se mostrado frouxo? Tem se mostrado desanimado? Tem se mostrado uma fé sem expressão? Porque as pessoas que estão à volta, elas estão te escutando. Elas estão te vendo. Eles, depois de terem sido surrados, seminus, presos no chão, assentados no chão gelado, entre blocos de madeira, eles estavam adorando a Deus. Se fosse olhar naturalmente, teriam razão para murmurar. Poderiam ter falado: Deus, estou entendendo nada. Estou entendendo nada. O Senhor manda a gente pregar o Evangelho. Manda anunciar uma liberdade. E agora a gente está aqui apanhando e preso aqui? Está de brincadeira? Ah, assim não dá. Eu não aguento essa vida não. Não foi para isso que o Senhor me chamou não. Foi não. Mas eles não estavam murmurando não. Eles estavam adorando a Deus. Buscando a Deus. Se dando a Deus. Se envolvendo com Deus. Eu estava falando com os obreiros hoje, eu não sei não, irmãos, mas será que nós podemos declarar o que Abacuque declarou? E se declararmos o que Abacuque declarou, será que estará saindo dos nossos lábios a verdade? Porque Abacuque declarou: ainda que me faltasse a videira, olha lá, 3:17, ainda que a figueira não produzam frutas, e a parreira não dê uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas no campo, nem gado nos currais. Segue. Assim mesmo, eu darei graças ao Senhor e louvarei o Deus, o meu Salvador. Será? Será que nós podemos declarar? E se pudermos declarar, será que há verdade em nossas palavras? Será que você perdeu o teu emprego? Será que se a tua mulher foi embora? Será que você tem que enterrar o teu filho? Será que você perder as provisões da vida? Será que assim mesmo você vai continuar
tendo Deus como Senhor, o adorando com todo o coração? Será? Pastor, eu posso declarar isso. Mas será que se você puder declarar e tiver que passar por essas situações, as tuas palavras serão verdadeiras? Porque Pedro um dia falou para Jesus: Senhor, estou pronto a morrer contigo. Só que na hora que, desculpe o popular, a hora que o bicho pegou, a hora que a coisa complicou, ele percebeu que as palavras que ele declarou, ele não poderia sustentar. Elas não eram verdadeiras. Ele traiu Jesus, se mandou, negou Jesus e se mandou. Tem gente que se perdeu o negócio, ele nunca mais vai confiar em Deus. O diabo vai roubar a fé dele. Não dê legalidade ao adversário. Você está compreendendo? Então Pedro diz: Jesus, estou pronto para ser preso, e morreu com o... Mas não foi o que aconteceu. Quando Jesus escutou aquilo, ele olhou para Pedro e falou: rapaz, vou te falar uma coisa a você, Pedro. Olha lá, versículo 34. Então Jesus afirmou: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Falou: Pedro, mais cedo que você imagina, você vai ver que as tuas palavras não são verdadeiras, Pedro. Eu imagino quando Pedro ouviu aquilo, ele deve ter ficado chateado com Jesus. Falou: tá de brincadeira. Pô, fala pro cara que eu estou pronto para morrer com ele fala que é mentira. Pô, tá de brincadeira. Eu, hein? Se ele conhecia o termo tá amarrado, ele falou: tá amarrado. Mas naquele dia mesmo, poucas horas depois, ele viu mais uma vez que Jesus Cristo é verdade. Está compreendendo o que eu estou falando? Irmão, nós temos que abrir os olhos. Nós temos que ter entendimento da responsabilidade da nossa oração. E começarmos a orar um pouco mais. Começarmos a buscar um pouco mais. A clamar um pouco mais. A deixar de lado a preguiça de examinar as Escrituras, de orar, de jejuar, de estar na casa de Deus. Nós temos que parar e observar como é que está a nossa vida. Eu tenho falado com algumas pessoas que orar, jejuar, ler a Bíblia, estar na casa de Deus, é nada mais do que um treino. Um treino, pastor, sim, para o dia mau. Porque a hora que ele vier, eu estou pronto. O senhor está esperando um dia mau, pastor? Eu não, mas sei que vai vir. Por quê? Deus prometeu isso. Neste mundo tereis aflições. Nós temos que acordar. Nós temos que abrir os olhos. Olha lá, 22:56. Uma das empregadas o viu quem, Pedro? Sentado ali perto da fogueira. Olhou bem para ele e disse: este homem também estava com Jesus. Segue. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. O teu comportamento está dizendo o quê para as pessoas que estão à tua volta? Porque se você fala uma mentira, você está dizendo para a pessoa: não conheço esse homem não. Esse Jesus, não sei quem é não. Nós temos que abrir os nossos olhos. Amém, pessoal? Amém. A tua oração tem importância. Jesus falou: Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu intercedi por ti. A intercessão de Jesus impediu que Pedro fosse destruído. E com o tempo ele se fortaleceu e se tornou um líder do povo de Deus. A Bíblia declara dessa maneira lá no livro de Atos que ele era uma das colunas da igreja. Desperta. Desperta. Não dê legalidade ao adversário. Não dê condições a ele de reivindicar o direito de te destruir. Não dê condições a ele de reivindicar o direito de destruir a tua família e o teu casamento. Não dê condições a ele de reivindicar o direito de destruir, acabar com a tua fé, de te levar para o inferno com ele. Não dê. Fique longe daquilo que Deus condena. Tenha compromisso com a palavra de Deus e tenha compromisso com a tua palavra, com o teu comportamento.
Amém? Que Deus fale mais ao seu coração. Senhor, nós rogamos isto, em nome de Cristo, para sempre, amém.